Galerinha, vamos lá então? Olha só, continuando lá, agora vamos falar sobre o nosso módulo 4, tá? Gente, o que vai mudar no módulo 4? A gente continua falando sobre hidrocarbonetos, beleza? Ou seja, compostos que ainda só vão ter hidrogênio e carbono, porém agora eu vou ter uma cadeia ramificada ao invés de ter uma cadeia normal, tá? Lembrando, o que é uma cadeia ramificada? É uma cadeia que tem pelo menos um átomo de carbono terciário ou quaternário. E aí você vai encontrar, então, mais de 3 pontas, vamos dizer assim, beleza? Na cadeia normal, você só tem 2 extremidades, tranquilo? Gente, olha lá então, separei mais 4 exercícios para exemplificar aqui para você o que você precisa entender sobre cadeia ramificada. Então vamos lá? Exercício 64 fala assim para você, ó. Dado o seguinte composto, ele te deu a fórmula aqui já. Quais são os radicais ligados aos carbonos 3, 5 e 6 da sua cadeia principal? Olha lá, gente, sua cadeia principal, muita gente fica em dúvida aqui nesse exercício, né? Porque a cadeia principal tem que conter uma quantidade de carbonos máxima. E aí você fica em dúvida aqui, ó, porque tem um C6H5, tá? Só que esse C6H5, gente, ele vai ser um anel aromático. Se você desenhar assim, ó, você vai perceber, isso daqui é um C6H5, tá? Então, não tem como você começar a cadeia principal daqui, por exemplo, e descer e acabar aqui, tá? Porque aqui eu tenho um ciclo. Então ele não pode fazer parte de uma cadeia principal assim, beleza? Então não vai rolar isso daqui. Portanto, a maior sequência de carbonos que você tem, de fato, é essa sequência aqui em linha reta, que você vai observar, beleza? Tranquilo. Aí a gente vai, então, numerar essa cadeia principal. O que é prioridade para mim? Prioridade é sempre a insaturação antes da ramificação. Então repara que a insaturação ela está mais próxima dessa extremidade. Por isso que aqui eu considero o carbono de número 1, tá? E eu numero nesse sentido. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Repara que se você começasse a numerar da esquerda, a sua dupla ligação ficaria na posição 1, 2, 3, 4, 5. Começando da direita, ela ficou na posição de número 3, tá? Sempre, então, eu escolho deixar ela na menor posição possível. Demorou? Então, ele quer saber o nome desses radicais, beleza? Ligados aos carbonos 3, 5 e 6. Então, ó, no 3 eu tenho esse cara, no 5 eu tenho esse, no 6 eu tenho esse. Maravilha? Gente, esse anel benzênico aqui, ó, quando ele vira um radical, o nome desse radical aqui é fenil. Tranquilo? Na posição de número 5, você tem um radical que tem 2 carbonos. Radical que tem 2 carbonos, você chama ele de etil. E na posição de número 6, você tem um radical que tem um carbono só. Esse radical que você chama de metil. Tranquilo? Então, fenil, etil, metil, você deve ter marcado aí para mim a alternativa letra B de bola. Beleza, gente? Olha lá o 65. Analise os grupos orgânicos obtidos dos alcanos. Pela perda dos átomos de hidrogênio assinalados com asteriscos, denominam-se respectivamente. Então, o que ele está te perguntando? Como é que chama, né, o radical tirando esse cara daqui? Então, imagina que aqui, ó, no lugar desse hidrogênio com asterisco, você vai ter a sua cadeia principal. Então, aqui eu tenho minha cadeia principal, aqui eu tenho minha cadeia principal. Esses caras aqui seriam ramificações, né, substituintes. Ele quer saber como que chamaria esses substituintes ou esses radicais, beleza? Gente, olha lá. Esse primeiro radical, ele é um radical que tem 4 carbonos. Então, ele vai ter que chamar alguma coisa butil, tá? Só que nesse caso aqui, ó, esse carbono, ele é secundário, né? Então tá ligado a este e a este átomo de carbono. Portanto, esse daqui deve ser o sec-butil. Tranquilo? Lembrando que quando você tem 4 carbonos, você tem várias denominações, né? Pode ser terc-butil, isobutil, sec-butil, beleza? Então você tem que ficar esperto aqui para não colocar só o butil. Tranquilo? No do lado, gente, você tem 3 carbonos. Então, 3 carbonos, ele tem que chamar alguma coisa propil, beleza? E aí, você vai observar que você tem um carbono no meio e deste carbono sai um para cada lado. Sempre que você tiver isso daqui, você vai chamar esse radical de iso alguma coisa. Nesse caso, iso com 3 carbonos, isopropil. Tranquilo? Então você deve ter marcado aí para mim a alternativa letra C. Demorou, gente? Olha lá então o exercício 69. O que ele te fala? De acordo com a IUPAC, o nome correto do isopreno, o monômero básico dos polímeros é o quê?
Então olha lá, cadeia principal, primeira coisa, né? Cadeia principal, você já deve ter sacado que é essa daqui, porque eu tenho a maior sequência de átomos de carbono e você tem aqui as suas duplas ligações, que são prioridades pra gente, beleza? Repara então que eu fiquei aqui com um composto que é ramificado, tem essa ramificação, beleza? Então eu encontrei a cadeia principal, agora eu vou numerar a cadeia principal. Da onde? Daqui ou daqui? Bom, se eu começar da esquerda, minha dupla fica na posição 1 e 3. Se eu começar da direita, fica na posição 1 e 3, ou seja, empatou, tá? Quando empata nessa prioridade, a gente vai para a próxima prioridade, que seria a ramificação. Então, pelas duplas, tanto faz. Só que se eu começar da esquerda, minha ramificação ficaria na posição de número 2. Se eu começar da direita, minha ramificação ficaria na posição de número 3. Então, eu escolho começar da esquerda para que ela tenha o menor número possível. Beleza? Feito isso, gente, a gente vai dar um nome para o composto. Dar um nome para o composto daquela seguinte ordem, né? Primeiro eu coloco minhas ramificações, então na posição 2 eu tenho um metil, tranquilo? Aí eu tenho 4 carbonos na cadeia principal, but. Lembrando que quando eu vou ter duas duplas eu coloco a letrinha A, então fica buta. Buta, na posição 1 e 3, eu tenho duas duplas, então dien, e esse cara é um hidrocarboneto, beleza? De novo, gente, você deve procurar na resposta a letra D, que vai colocar esses números aqui na frente, tá? Que também era utilizado. Maravilha? E para finalizar, exercício número 70, que ele fala assim, ó, o hidrocarboneto a seguir, segundo as normas de nomenclatura da IUPAC, é o... Então ele quer saber o nome desse cara. Gente, você vai procurar aí para mim a maior sequência de átomos de carbono, tá? Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repara que empatou, né? Quando empata, a gente vai escolher sempre a cadeia que deixa a gente com mais ramificações. Então, se eu vier aqui pelo meio e escolher essa daqui como a minha cadeia principal, repara que eu vou ficar com duas ramificações. Se eu viesse por aqui, ó, e subisse, eu ficaria só com uma ramificação. Então eu escolho sempre a cadeia mais ramificada, beleza? Vamos começar a numerar da onde? Bom, não tenho insaturação, então minha prioridade aqui vão ser as minhas ramificações. Elas estão mais próximas dessa extremidade, né? Então vou começar por esse carbono aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Gente, na posição 2 você tem um radical metil. Na posição 3 você tem um radical etil. Tranquilo? Só dá o nome agora. Lembrando que os radicais a gente coloca por ordem alfabética, não em ordem numérica, tá? Então vai ficar assim seu nome, ó. Na posição de número 3 você tem um etil, beleza? Na posição de número 2 você tem um metil, beleza? Cadeia principal, 8 carbonos oct, ligação simples an, hidrocarboneto O. Você deve ter marcado aí para mim a letrinha A. Fechou? Gente, era isso então. Um abraço para vocês e até mais.